curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta Democracia, o Deus que falhou. A economia e a política da monarquia, da democracia e da ordem natural. Hans Hermann Hoppe. Sobre o conservadorismo e o libertarianismo. 1. Deixem-me começar analisando dois sentidos possíveis do termo conservador. O primeiro significado é imputar a característica de conservador a alguém que normalmente apoia o status quo, a uma pessoa que deseja conservar as leis, as regras, as regulações e os códigos morais e comportamentais que existem em um determinado ponto no tempo. Em virtude de diferentes leis, regras e instituições políticas existirem em tempos diferentes ou em locais diferentes, aquilo que um conservador apoia depende do lugar e do tempo, modificando-se de acordo. Ser um conservador, assim, denota nada de específico, exceto gostar da ordem existente, qualquer que seja ela. O primeiro sentido, então, pode ser descartado. O termo conservador deve possuir uma acepção diferente. O que ele significa, e, possivelmente, somente significa, é isto: conservador se refere a alguém que acredita na existência de uma ordem natural, de um estado de coisas natural, que corresponde à natureza das coisas, que se harmoniza com a natureza e o homem. Essa ordem natural pode ser perturbada por acidentes e anomalias, por terremotos e furacões, por doenças, pragas, monstros e bestas, por seres humanos de duas cabeças ou de quatro pernas, por aleijados e idiotas, e por guerras, conquistas e tiranias. Mas não é difícil distinguir o normal do anormal, anomalias, o essencial do acidental. Um pouco de abstração dissipa todas as confusões e permite que quase todos vejam o que é e o que não é natural, o que se encontra e não se encontra de acordo com a natureza das coisas. Além disso, o natural é, ao mesmo tempo, o estado de coisas mais duradouro. A ordem natural das coisas é antiga e sempre a mesma. Apenas anomalias e acidentes sofrem mudanças. Portanto, ela pode ser reconhecida por nós em todos os lugares e em todos os tempos. Conservador refere-se a alguém que reconhece aquilo que é antigo e natural através do ruído das anomalias e dos acidentes. Refere-se a alguém que o defende, o apoia e ajuda a preservá-lo contra aquilo que é temporário ou anômalo. No âmbito das ciências humanas, incluindo as ciências sociais, o conservador reconhece as famílias, pais, mães, filhos, netos, e os lares familiares com base na propriedade privada e em cooperação com uma comunidade de outros lares familiares como as unidades sociais mais fundamentais, mais naturais, mais essenciais, mais antigas e mais indispensáveis. Adicionalmente, a família, o lar familiar, também representa o modelo da ordem social em geral. Assim como existe uma ordem hierárquica no seio de uma família, há uma ordem hierárquica dentro de uma comunidade de famílias, de aprendizes e servos e de mestres, vassalos, cavaleiros, lordes, senhores feudais e até mesmo reis, vinculada por um elaborado e complexo sistema de relações de parentesco, e há uma ordem hierárquica dentro de uma comunidade de crianças, pais, sacerdotes, bispos e cardeais, patriarcas ou papas e, finalmente, um Deus transcendente. Das duas camadas de autoridade, o poder físico terreno de pais, lordes e reis encontra-se naturalmente subordinado e submetido ao controle da máxima autoridade espiritual, intelectual de padres, sacerdotes, bispos e, por fim, Deus. Os conservadores, ou, mais especificamente, os conservadores ocidentais greco-cristãos, caso eles apoiem alguma coisa, apoiam e desejam preservar a família, as hierarquias sociais e as camadas de autoridade material e espiritual, intelectual baseadas em, e decorrentes de, laços familiares e em relações de parentesco. 2. Deixem-me agora efetuar uma avaliação do conservadorismo contemporâneo e, em seguida, explicar, 1. A razão pela qual os conservadores da atualidade devem ser libertários antiestatistas e, o que é igualmente importante, 2.
O motivo pelo qual os libertários devem ser conservadores. O conservadorismo moderno, nos Estados Unidos e na Europa, mostra-se confuso e distorcido. Essa confusão decorre em grande parte da democracia, sob a influência da democracia representativa, e com a transformação do ZEUA e da Europa em democracias de massa após a Primeira Guerra Mundial. O conservadorismo, que era uma força ideológica anti-igualitarista, aristocrática e anti-estatista, passou a ser um movimento de estatistas culturalmente conservadores, e da ala direita dos socialistas e dos social-democratas. A maioria dos autoproclamados conservadores contemporâneos está preocupada, como, na verdade, deveria estar, com a decadência das famílias, com o divórcio, com a ilegitimidade, com a perda da autoridade, com o multiculturalismo, com os estilos de vida alternativos, com a desintegração do tecido social, com o sexo e com o crime. Todos esses fenômenos representam anomalias e desvios escandalosos da ordem natural. O conservador deve, de fato, opor-se a todos esses acontecimentos e tentar restabelecer a normalidade. No entanto, a maior parte dos conservadores contemporâneos, pelo menos a maioria dos porta-vozes do establishment conservador, ou não reconhece que o seu objetivo de restaurar a normalidade exige mudanças sociais mais drásticas, até mesmo revolucionárias e anti-estatistas, ou, caso eles tenham conhecimento disso, pertence à quinta coluna empenhada em destruir o conservadorismo a partir de dentro, devendo, portanto, ser considerada maléfica. O fato de que isso é, em larga medida, verdadeiro para os assim denominados neoconservadores não requer maiores explicações aqui. Na realidade, na medida em que os seus líderes são analisados, as suspeitas de que a maioria deles pertence ao último tipo, maléfico. Eles não estão realmente preocupados com questões culturais, mas reconhecem que devem jogar a carta do conservadorismo cultural para não perderem poder e para promoverem o seu objetivo totalmente diferente de estabelecer a social-democracia mundial. Entretanto, isso é igualmente verdadeiro no tocante a muitos conservadores que estão genuinamente preocupados com a desagregação familiar ou com a disfunção e a podridão cultural. Aqui, em especial, refiro-me ao conservadorismo representado por Patrick Buchanan e pelo seu movimento. O conservadorismo de Buchanan não é, de forma alguma, tão diferente da ideologia do establishment conservador do Partido Republicano quanto ele e os seus seguidores fantasiam. Em um aspecto decisivo, o seu tipo de conservadorismo encontra-se totalmente de acordo com aquele da ala conservadora do establishment. Ambos são estatistas. Eles divergem sobre o que exatamente precisa ser feito para restabelecer a normalidade nos Estados Unidos, mas concordam que isso deve ser feito pelo Estado. Não há sequer um vestígio de anti-estatismo íntegro, com princípios, em ambos. Deixem-me ilustrar citando Samuel T. Francis, um dos principais teóricos e estrategistas do movimento buchananista. Após deplorar a propaganda anti-brancos e anti-ocidente, o secularismo militante, o egoísmo ganancioso, o globalismo político e econômico, a inundação demográfica e a centralização estatal sem limites, ele comenta sobre o novo espírito da liderança americana, que implica não apenas colocar os interesses nacionais acima dos interesses de outras nações e acima de abstrações como liderança mundial, a harmonia global e nova ordem mundial, mas também dar prioridade aos interesses nacionais em vez de dar prioridade à gratificação dos interesses individuais e subnacionais. Até aí, tudo bem. Mas o que ele propõe como solução para o problema da degradação moral e da podridão cultural? Os órgãos do Leviatã Federal responsáveis pela proliferação da poluição moral e cultural, como o Ministério da Educação, a Fundação Nacional das Artes, a Comissão de Oportunidades Iguais de Emprego e a Justiça Federal, devem ser fechados ou diminuídos em tamanho. Mas não existe oposição ao envolvimento do Estado no campo educacional. Não há um reconhecimento de que a ordem natural na educação significa que o Estado não tem nada a ver com ela. A educação é um assunto totalmente familiar. Além disso, não há um reconhecimento de que a degeneração moral e a podridão cultural possuem causas mais profundas,
não podendo ser simplesmente curadas por modificações no currículo escolar, impostas pelo Estado, ou por exortações e declamações. Pelo contrário, Francis propõe que a virada cultural, o restabelecimento, a restauração, da normalidade, pode ser alcançada sem uma mudança fundamental na estrutura do moderno estado de bem-estar social, assistencialista. Na verdade, Buchanan e os seus ideólogos defendem explicitamente as três instituições centrais do estado de bem-estar social: a Previdência Social, Seguridade Social, a Saúde Pública, Estatal, e o Seguro-Desemprego. Eles ainda desejam ampliar as responsabilidades sociais do Estado, atribuindo-lhe a tarefa de proteger, por meio de restrições nacionais importação e exportação, os empregos americanos, especialmente em setores de interesse nacional, e de isolar os salários dos trabalhadores americanos dos trabalhadores estrangeiros, os quais devem trabalhar recebendo os $1,00 ou menos por hora. Na verdade, os buchananistas admitem abertamente que são estatistas. Eles detestam e ridicularizam o capitalismo, o laissez-faire, o livre mercado e o livre comércio, a riqueza, as elites e a nobreza, e eles defendem um novo conservadorismo populista, na realidade, proletário, que mescle o conservadorismo social e cultural com economia social ou socialista. Assim, continua Francis, ao passo que a esquerda poderia obter simpatizantes entre os americanos médios através das suas medidas econômicas, ela os perdeu em decorrência do seu radicalismo social e cultural. E, embora pudesse atrair americanos médios através do apelo à lei e à ordem, da defesa da normalidade sexual, das convenções morais e religiosas e das instituições sociais tradicionais, e de invocações do nacionalismo e do patriotismo, ela os perdeu quando ensaiou as suas antigas fórmulas econômicas burguesas. Assim, é necessário combinar as políticas econômicas da esquerda com o nacionalismo e o conservadorismo cultural da direita, de modo que se crie uma nova identidade que sintetize os interesses econômicos e as lealdades culturais nacionais da classe média proletarizada em um movimento político separado e unificado. Por razões óbvias, essa doutrina não é chamada desta forma, mas há, sim, um termo para esse tipo de conservadorismo. Ele é denominado nacionalismo social ou nacional-socialismo nazismo. Eu não me ocuparei aqui com a questão de o conservadorismo buchananista agradar ou não as massas e de o seu diagnóstico da política americana ser ou não sociologicamente correto. Tenho dúvidas de que este seja o caso, e, com certeza, o destino de Buchanan durante as primárias presidenciais do Partido Republicano de 1995 e de 2000 não indica o contrário. Em vez disso, eu desejo abordar as questões mais fundamentais, partindo do princípio de que ele possui esse recurso, e supondo que o conservadorismo cultural e a economia social, socialista podem ser psicologicamente combinados, admitindo que as pessoas possam manter simultaneamente essas duas visões sem sofrerem dissonância cognitiva, eles podem também ser combinados em termos de eficácia e de prática, econômica e praxeologicamente. É possível manter o nível atual de socialismo econômico, previdência social, entre outras coisas, e alcançar a meta de restaurar a normalidade cultural, as famílias naturais e as regras normais de conduta. Buchanan e os seus teóricos não sentem a necessidade de levantar esse tema, pois acreditam que a política é apenas uma questão de vontade e poder. Eles não acreditam em coisas como as leis econômicas. Caso as pessoas desejem alguma coisa e tenham o poder de implementar a sua vontade, tudo pode ser alcançado. O falecido economista austríaco Ludwig von Mises, ao qual Buchanan se referia com desprezo durante a sua campanha, caracterizava essa crença como o historicismo, que era a postura intelectual dos Kathedersozialisten alemães, os acadêmicos socialistas de cátedra, os quais justificavam todas e quaisquer medidas estatistas. Mas o desprezo historicista e a ignorância da ciência econômica não alteram o fato de que existem inexoráveis leis econômicas. Por exemplo, você não pode, simultaneamente, ter em mãos o seu bolo e comê-lo, ou,
Aquilo que você consome agora não pode ser consumido novamente no futuro. Ou, uma produção maior de um bem específico exige que se produza menos de outro bem. Nenhum desejo ou pensamento mágico pode fazer com que tais leis desapareçam. Acreditar no contrário somente pode resultar em fracasso real. Na verdade, observou Mises, a história econômica é um longo registro de políticas governamentais que falharam porque foram projetadas e implementadas com um ousado desrespeito às leis da economia. À luz das elementares e imutáveis leis econômicas, o programa buchananista de nacionalismo social é apenas mais um sonho ousado, mas impossível. Nenhum desejo pode alterar o fato de que a manutenção das instituições centrais do atual estado de bem-estar social, assistencialista, e o restabelecimento da família, das normas, da conduta e da cultura tradicionais são metas incompatíveis. Você pode ter o socialismo, o bem-estar social, ou outro, a moral tradicional, mas você não pode ter ambos simultaneamente, pois a economia nacionalista social, o pilar do atual sistema estatal de bem-estar social que Buchanan pretende deixar intacto, é a própria causa das anomalias culturais e sociais. A fim de esclarecer esse ponto, é necessário tão somente recordar uma das leis mais fundamentais da economia que assevera que toda a redistribuição compulsória de riqueza ou de renda, independentemente dos critérios em que se baseia, implica tomar a força de alguns, os ricos, os possuidores de algo, e dar a outros, os pobres, os não possuidores de algo. Assim, o incentivo para ser um possuidor é reduzido, e o incentivo para ser um não possuidor é estimulado. Aquilo que o possuidor tem é, caracteristicamente, algo considerado bom, e aquilo que o não possuidor não tem é algo ruim ou uma deficiência. Na verdade, esta é a ideia subjacente a qualquer redistribuição. Alguns possuem muitas coisas boas, e outros não possuem o suficiente dessas coisas. O resultado de toda redistribuição, portanto, é que serão produzidos menos bens e cada vez mais males, menos perfeição e mais deficiências. Com a prática de subsidiar com fundos públicos, recursos tomados à força de outros, as pessoas que são pobres, mal, mais pobreza será criada. Com a prática de subsidiar determinados indivíduos porque estes estão desempregados, mal, mais desemprego será criado. Com a prática de subsidiar as mães solteiras, mal, haverá mais mães solteiras e mais filhos ilegítimos, e assim por diante. Obviamente, esse incentivo fundamental se aplica a todo o sistema, assim denominado, de previdência social que foi implementado na Europa Ocidental, a partir da década de 1880, e nos Estados Unidos, a partir da década de 1930, ao sistema de seguro governamental compulsório contra a velhice, a doença, os acidentes de trabalho, o desemprego, a indigência, entre tantos outros problemas. Em conjunto com o, até mesmo mais antigo, sistema compulsório de educação pública, essas instituições e essas práticas equivalem a um ataque maciço contra a instituição da família e a responsabilidade pessoal, individual. Com a prática de aliviar os indivíduos da obrigação de prover os seus próprios rendimentos, a sua própria saúde, a sua própria segurança, a sua própria velhice e a educação das suas próprias crianças, são reduzidos o alcance e o horizonte temporal da ação provedora privada, e o valor do casamento, da família, dos filhos e das relações de parentesco é diminuído. A irresponsabilidade, a visão de curto prazo, a negligência, a doença e até mesmo o destruccionismo, males, são promovidos, e a responsabilidade, a visão de longo prazo, a diligência, a saúde e a conservação, bens, são desencorajadas e punidas. O sistema de previdência social compulsório, com a sua prática de subsidiar os aposentados os velhos, por meio dos impostos cobrados dos atuais assalariados e criadores de riqueza, os jovens, enfraqueceu sistematicamente o natural vínculo intergeracional entre pais, avós e filhos. Os idosos, caso não tenham feito qualquer poupança para a sua própria velhice, já não mais precisam contar com a ajuda dos seus filhos, e os jovens,
os quais, em geral, possuem menos riqueza acumulada, devem sustentar os velhos, os quais, normalmente, detêm mais riqueza acumulada, em vez de as coisas serem o contrário, como é típico no seio das famílias. Assim, as pessoas não só desejam ter menos filhos, e, de fato, as taxas de natalidade caíram pela metade desde o início das modernas políticas de previdência social, assistencialistas, mas também o respeito que os jovens tradicionalmente concediam aos seus anciãos é diminuído, e todos os indicadores de desintegração e de disfunção familiar, como as taxas de divórcio, de ilegitimidade, de abuso por parte dos filhos, de abuso por parte dos pais, de maus tratos conjugais, de família monoparental, de celibato, de estilos de vida alternativos e de aborto, aumentaram. Ademais, com a socialização e estatização do sistema de saúde através de instituições como o Medicaid e o Medicare e da regulação estatal do setor de seguros, restringindo o direito de recusa das seguradoras, o seu direito de excluir qualquer risco individual como impossível e de discriminar livremente, de acordo com métodos atuariais, diferentes grupos de riscos, uma máquina monstruosa de redistribuição de riqueza e de renda, à custa de pessoas responsáveis e de grupos de baixo risco em favor de indivíduos irresponsáveis e de grupos de alto risco, foi colocada em movimento. Os subsídios para os doentes, os enfermos, e os incapacitados, os inválidos, fomentam a doença, a enfermidade, e a incapacitação, a invalidez, e enfraquecem a vontade de trabalhar para o próprio sustento e de levar uma vida saudável. Não é possível fazer melhor do que citar o falecido economista austríaco Ludwig von Mises mais uma vez. Estar doente não é um fenômeno independente da vontade consciente. A eficiência do homem não é apenas um efeito da sua condição física. Ela depende, em grande medida, da sua mente e da sua vontade. O aspecto destruidor do sistema público de seguro contra acidentes e doenças encontra-se, acima de tudo, no fato de que tais instituições promovem os acidentes e a doença, dificultam a recuperação e muitas vezes criam, ou, de qualquer forma, intensificam e prolongam os distúrbios funcionais que acompanham a doença ou o acidente. Sentir-se saudável é muito diferente de ser saudável no sentido médico. Ao enfraquecer ou destruir completamente a vontade de estar bem e de estar em condições para o trabalho, a previdência social cria a doença e a incapacidade para o trabalho. Ela estimula o hábito de reclamar, o qual, por si mesmo, já é uma neurose, bem como neuroses de outros tipos. Como uma instituição social, ela torna o povo física e mentalmente doente, ou pelo menos ajuda as doenças a se multiplicarem, a aumentarem e a se intensificarem. Assim, a previdência social transformou a neurose do segurado em uma perigosa doença pública. Caso a instituição seja ampliada e desenvolvida, a doença se alastrará. Nenhuma reforma pode ser de alguma serventia. Nós simplesmente não podemos enfraquecer ou destruir a vontade de ser saudável sem produzir a doença. Eu não desejo explicar aqui o absurdo econômico da ideia suplementar de Buchanan e dos seus teóricos de promover políticas protecionistas cujo propósito seria proteger os salários dos americanos. Se eles estivessem certos, o argumento em favor do protecionismo econômico equivaleria a uma crítica acusatória de todas as trocas comerciais e a uma defesa da tese de que todas as famílias, estariam em melhor situação caso deixassem de comercializar com todos os demais. É certo que, nessa situação, ninguém perderia o seu emprego. É certo que o desemprego em virtude da concorrência desleal seria reduzido a zero. Todavia, tal sociedade com pleno emprego não seria próspera e forte. Ela seria, na realidade, composta por pessoas, famílias, que, apesar de trabalharem do amanhecer ao anoitecer, estariam condenadas à pobreza e à fome. O protecionismo internacional de Buchanan, embora menos destrutivo do que uma política de protecionismo interregional ou de protecionismo interpessoal, engendra exatamente o mesmo efeito. Isso não é conservadorismo,
Os conservadores desejam famílias prósperas e fortes. Isso é destrucionismo econômico. Em todo caso, o que deve estar claro agora é que a maior parte, se não a totalidade, da degradação moral e da podridão cultural, as quais são os sinais de descivilização, que verificamos ao nosso redor são os resultados inevitáveis e inescapáveis do estado de bem-estar social, assistencialista, e das suas principais instituições. Os conservadores clássicos, ao estilo antigo, sabiam disso, e eles se opuseram vigorosamente à educação pública e à previdência social. Eles sabiam que os estados em tudo quanto é lugar intencionavam deteriorar, e, em última análise, destruir, as famílias, bem como as instituições, as camadas e as hierarquias de autoridade que são a consequência natural das comunidades baseadas em famílias, para, então, aumentar e reforçar o seu próprio poder. Eles sabiam que, a fim de fazê-lo, os estados teriam de tirar proveito da revolta natural dos adolescentes, dos jovens, contra a autoridade paternal. E eles sabiam que a educação socializada e a responsabilidade socializada eram os meios de atingir essa meta. A educação pública e a previdência social fornecem uma possibilidade para os jovens rebeldes de escapar da autoridade paternal, de escapar de punições por comportamentos impróprios. Os velhos conservadores sabiam que essas políticas emancipariam o indivíduo da disciplina imposta pela vida familiar e comunitária apenas para submetê-lo, em vez disso, ao controle direto e imediato do Estado. Adicionalmente, eles sabiam, ou pelo menos tinham um palpite sobre isso, que tais práticas conduziriam a uma infantilização sistemática da sociedade, a um retrocesso, tanto em termos emocionais quanto em termos mentais, intelectuais, da idade adulta para a adolescência ou a infância. Em contraste, o conservadorismo populista, proletário de Buchanan, o seu nacionalismo social, demonstra completa ignorância de tudo isso. A ideia de combinar o conservadorismo cultural com o estatismo de bem-estar social, assistencialista, é impossível, sendo, portanto, um disparatado absurdo econômico. O estatismo de bem-estar social, na prática, não importando a maneira ou a forma, trata-se de previdência social, fomenta a podridão e a degeneração moral e cultural. Assim, se existe genuína preocupação com a decadência moral dos Estados Unidos e se há o desejo de que se restabeleça a normalidade no tocante à sociedade e à cultura, é necessário opor-se a todos os aspectos do moderno Estado assistencialista. O retorno à normalidade exige, no mínimo, a completa eliminação do atual sistema de previdência social, do seguro-desemprego, da seguridade social, da saúde pública, da educação pública, e assim por diante, e, então, a dissolução completa do aparato estatal e do poder governamental atual. Se o objetivo é restaurar a normalidade, os recursos e o poder do governo devem diminuir até os níveis apresentados no século XIX, ou mesmo ficar abaixo deles. Portanto, os verdadeiros conservadores devem ser libertários de linha dura, anti-estatistas. O conservadorismo de Buchanan é falso. Ele deseja o retorno à moralidade tradicional, mas ao mesmo tempo defende a manutenção das próprias instituições responsáveis pela perversão e pela destruição da moral tradicional. 3. A maior parte dos conservadores contemporâneos, então, especialmente aqueles que são os queridinhos da mídia, não são conservadores, mas sim socialistas, ou da variedade internacionalista. Os novos e neoconservadores estatistas em prol do assistencialismo e do belicismo e os defensores da social-democracia global, ou da variedade nacionalista. Os buchananistas populistas. Os conservadores genuínos devem se opor a ambos os tipos, a fim de restabelecer a normalidade social e cultural. Os verdadeiros conservadores só podem ser libertários radicais, e eles devem exigir a demolição de toda a estrutura de previdência social, pois ela é uma perversão moral e econômica. Se os conservadores devem ser libertários, porque os libertários devem ser conservadores. Se os conservadores devem aprender com os libertários devem também aprender com os conservadores. Em primeiro lugar,
É necessário esclarecer algumas expressões terminológicas. O termo libertarianismo, como empregado aqui, é um fenômeno do século XX ou, mais precisamente, um fenômeno pós-Segunda Guerra Mundial, que possui raízes intelectuais tanto no liberalismo clássico, dos séculos XVIII e XIX, quanto na filosofia do direito natural, a qual é ainda mais antiga. Trata-se de um produto do racionalismo moderno e iluminismo, culminando na obra de Murray Rothbard, a qual é o nascedouro do movimento libertário moderno, em especial, a sua Ética da Liberdade. O libertarianismo é um sistema racional de ética, de direito, trabalhando dentro da tradição da filosofia política clássica, de Hobbes, Grotius, Pufendorf, Locke e Spencer, e empregando o mesmo antigo aparato lógico e as mesmas antigas ferramentas analíticas, conceituais. O libertarianismo, o rothbardianismo, é um código legal, jurídico, sistemático, obtido por meio da dedução lógica de um único princípio, cuja validade, e é isso que faz com que ele seja um princípio, e é, um axioma ético, e com que o código legal libertário seja uma teoria da justiça axiomático-dedutiva, não pode ser contestada sem que se caia em contradições lógicas, práticas, praxeológicas, ou performativas, e é, sem que se afirme implicitamente o que se nega explicitamente. Esse axioma é o antigo princípio da apropriação original, a propriedade de recursos escassos, o direito de exercer um controle exclusivo sobre recursos escassos. Propriedade privada é adquirida através de um ato de apropriação original, por meio do qual recursos são retirados de um estado de natureza e transformados para um estado de civilização. Se isso não fosse assim, ninguém jamais poderia começar a agir, fazer ou propor qualquer coisa. Portanto, qualquer outro princípio é praxeologicamente impossível, e argumentativamente indefensável. A partir do princípio da apropriação original, o princípio de que o primeiro usuário é o primeiro proprietário, decorrem regras relativas à transformação e à transferência, troca, de recursos originalmente apropriados, e toda a ética, direito, incluindo os princípios da punição, é então reconstruída nos termos de uma teoria dos direitos de propriedade. Todos os direitos humanos são direitos de propriedade, e todas as violações de direitos humanos são violações de direito de propriedade. O resultado dessa teoria libertária da justiça é bem conhecido nesses círculos. O Estado, conforme a vertente mais influente da teoria libertária, a vertente rothbardiana, é uma organização fora da lei criminosa, e a única ordem social justa é um sistema de anarquia de propriedade privada. Não desejo, neste momento, aprofundar a análise ou a defesa da teoria libertária da justiça. Permitam-me apenas confessar que considero tal teoria verdadeira, de fato, irrefutavelmente verdadeira. Ao invés disso, desejo voltar à questão da relação entre o libertarianismo e o conservadorismo. A crença em uma ordem social natural baseada e centrada nas famílias. Alguns comentaristas superficiais, principalmente do lado conservador, como Russell Kirk, caracterizaram o libertarianismo e o conservadorismo como ideologias incompatíveis, hostis ou até mesmo antagônicas. Na verdade, esse ponto de vista está completamente errado. A relação entre o libertarianismo e o conservadorismo é uma relação de compatibilidade praxeológica, de complementaridade sociológica e de reforço recíproco. Para explicar isso, deixem-me enfatizar, em primeiro lugar, que a maioria, mas não a totalidade, dos principais pensadores libertários, como uma questão de dado empírico, era formada por conservadores sociais e culturais, por defensores dos costumes e da moralidade burgueses tradicionais. Mais notadamente, Murray Rothbard, o pensador libertário mais importante e mais influente, era um assumido conservador cultural. Também o era o professor mais importante de Rothbard, Ludwig von Mises. Ayn Rand, uma outra grande influência sobre o libertarianismo contemporâneo, é um caso diferente, é claro. Embora isso não revele muito, prova-se apenas que o libertarianismo e o conservadorismo podem ser psicologicamente reconciliados.
Trata-se de um indicativo de uma afinidade substancial entre as duas doutrinas. Não é difícil reconhecer que a visão conservadora e a visão libertária da sociedade são perfeitamente compatíveis, congruentes. Com certeza, os seus métodos são nitidamente diferentes. Uma corrente é, ou parece ser, empirista, sociológica e descritiva, ao passo que a outra corrente é racionalista, filosófica, lógica e construtivista. Não obstante essa diferença, ambas concordam em um aspecto fundamental. Os conservadores estão convencidos de que o natural e o normal é antigo e generalizado, e assim podem ser discernidos em todos os tempos e em todos os lugares. Do mesmo modo, os libertários estão convencidos de que os princípios da justiça são eternos e universalmente válidos, e, portanto, devem ter sido essencialmente conhecidos pela humanidade desde os seus primórdios. Ou seja, a ética libertária não é nova nem revolucionária, ela é antiga e conservadora. Até mesmo os indivíduos primitivos e as crianças são capazes de compreender a validade do princípio da apropriação original, e a maioria das pessoas normalmente costuma reconhecê-lo como uma realidade discutível. Além disso, na medida em que se analisa o objeto sobre o qual os conservadores e os libertários se focam, por um lado, as famílias, as relações de parentesco, as comunidades, a autoridade e a hierarquia social, por outro lado, a propriedade, bem como a sua apropriação, a sua transformação e a sua transferência, deve estar claro que, ao passo que não se referem às mesmas entidades, eles ainda falam sobre os diferentes aspectos do mesmo objeto, os agentes humanos e a cooperação social, extensivamente, e no tocante à sua área de investigação, o seu quadro de referência, o seu objeto é idêntico. As famílias, a autoridade, as comunidades e as classes sociais são a concretização empírica, sociológica dos conceitos e categorias abstratos filosóficos, praxeológicos de propriedade, de produção, de troca e de contrato. A propriedade e as relações de propriedade não existem fora da família e das relações de parentesco. As últimas moldam e determinam a forma específica e a configuração da propriedade e das relações de propriedade, embora ao mesmo tempo estejam limitadas pelas leis universais e perenes da escassez e da propriedade. De fato, como já foi visto, as famílias consideradas normais pelos padrões conservadores são aquelas dos lares familiares, e a desintegração familiar e a decadência moral e cultural que os conservadores contemporâneos lamentam são, em grande medida, o resultado da erosão e da destruição dos lares familiares, propriedades, na condição de base econômica das famílias, pelo moderno estado de bem-estar social, assistencialista. Assim, a teoria libertária da justiça pode realmente fornecer ao conservadorismo uma definição mais precisa e uma defesa moral mais rigorosa do seu próprio objetivo, o retorno à civilização sob a forma de normalidade moral e cultural, do que o próprio conservadorismo jamais conseguiria elaborar. Ao fazê-lo, ela pode afiar e fortalecer a tradicional visão de mundo antiestatista do conservadorismo. 4. Ainda que os criadores intelectuais do libertarianismo moderno fossem conservadores culturais, e ainda que a doutrina libertária seja totalmente compatível, congruente, com a visão de mundo conservadora, não implicando, como alegam alguns críticos conservadores, um individualismo atomístico e um egoísmo ganancioso, corrompido pelo moderno estado de bem-estar social, assistencialista. O movimento libertário sofreu uma transformação significativa. Em larga medida, e de forma completa aos olhos da mídia e do público, ele se tornou um movimento que combina o antiestatismo radical e a economia de mercado com o esquerdismo cultural, com o multiculturalismo e o contramulticulturalismo e com o hedonismo pessoal, ou seja, ele é exatamente o contrário do programa buchananista de socialismo culturalmente conservador. Trata-se de um capitalismo contracultural. Anteriormente, foi observado que o programa buchananista de nacionalismo socialista não parece ser do agrado das massas, pelo menos,
não nos Estados Unidos. Isso é verdadeiro em uma amplitude ainda maior em relação à tentativa libertária de combinar a economia de mercado com o multiculturalismo e o contramulticulturalismo. Contudo, como no tocante ao conservadorismo, também nesse caso a minha preocupação principal não é sobre a hipótese de agradarem ou não as massas e sobre a hipótese de certas ideias poderem ou não ser psicologicamente combinadas e integradas, mas sim sobre a hipótese de essas ideias poderem ou não ser combinadas de modo prático e eficiente. É o meu plano demonstrar que elas não podem ser sintetizadas e que muito do libertarianismo contemporâneo é falso, sendo, na verdade, um libertarianismo contraproducente, assim como o conservadorismo de Buchanan é falso e contraproducente. O fato de que grande parte do libertarianismo moderno é culturalmente esquerdista não se deve a inclinações dessa natureza entre os principais teóricos libertários. Conforme fui observado, eles eram, em sua maioria, conservadores culturais. Ao invés disso, trata-se do resultado de uma compreensão superficial da doutrina libertária por muitos dos seus fãs e seguidores, e essa ignorância encontra a sua explicação em uma coincidência histórica e na mencionada tendência, inerente e íncita, do Estado social-democrático assistencialista, de bem-estar social, a promover um processo de infantilização intelectual e emocional, processo de decivilização da sociedade. Os primórdios do movimento libertário moderno nos Estados Unidos se localizam na metade da década de 1960. Em 1971, o Partido Libertário foi fundado, e, em 1972, o filósofo John Ospers foi nomeado seu primeiro candidato presidencial. Era o tempo da Guerra do Vietnã. Ao mesmo tempo, promovido pelos grandes avanços no crescimento do estado de bem-estar social, assistencialista, a partir do início e da metade da década de 1960 nos Estados Unidos e, da mesma forma, na Europa Ocidental, a chamada legislação dos direitos civis e a guerra contra a pobreza, surgiu um novo fenômeno de massa. Emergiu um novo lumpenproletariado de intelectuais e de jovens intelectualizados, os produtos de um sistema em constante expansão de educação socialista, pública, alienados da moralidade e da cultura do mainstream burguês, mesmo vivendo com muito mais conforto do que o lumpenproletariado de antigamente graças à riqueza criada por essa cultura dominante. O multiculturalismo e o relativismo cultural vive e deixe viver, e o anti-autoritarismo igualitarista não respeite nenhuma autoridade, foram elevados da condição de fases temporárias e transitórias de desenvolvimento mental, adolescência, para o status de atitudes permanentes entre intelectuais adultos e os seus alunos. A oposição íntegra, com princípios, dos libertários à Guerra do Vietnã coincidiu com uma oposição pouco difusa da nova esquerda a essa guerra. Adicionalmente, a conclusão anarquista da doutrina libertária atraiu e agradou a esquerda contracultural, pois a legitimidade do Estado e o axioma da não agressão, segundo o qual não se permite a iniciação, ou a ameaça da iniciação, do uso da força física contra outras pessoas e os seus bens, não implicavam que todos tivessem a liberdade de escolher o seu próprio estilo de vida não agressivo. Isso não implicava que a vulgaridade, a obscenidade, a grosseria, o uso de drogas, a promiscuidade, a pornografia, a prostituição, o homossexualismo, a poligamia, a pedofilia ou qualquer outra perversidade ou anormalidade imaginável, na medida em que constituíam crimes sem vítimas, fossem estilos de vida e atividades perfeitamente normais e legítimos. Portanto, não é de surpreender que, a partir do seu início, o movimento libertário atraiu um número anormalmente elevado de seguidores desequilibrados e perversos. Subsequentemente, o ambiente contracultural e a tolerância multicultural e relativista do movimento libertário atraiu um número ainda maior de desajustados, de fracassados, tanto em termos pessoais quanto em termos profissionais, ou de simples perdedores. Murray Rothbard, em Nojo,
chamou-os de libertários vazios e os identificou como libertários modais típicos e representantes. Eles fantasiavam uma sociedade em que todos estariam livres para escolher e cultivar quaisquer estilos de vida, carreiras ou características que não fossem agressivos e em que, graças à economia de livre mercado, todos poderiam fazê-lo em um nível elevado de prosperidade geral. Ironicamente, o movimento que estabeleceu o objetivo de desmantelar o Estado e de restaurar a propriedade privada e a economia de mercado foi, em larga medida, apropriado e moldado em sua face externa pelos produtos mentais e emocionais do estado de bem-estar social, assistencialista, a nova classe de adolescentes permanentes. 5. Essa combinação intelectual dificilmente poderia ter terminado de maneira feliz. O capitalismo de propriedade privada e o multiculturalismo igualitarista formam uma combinação tão improvável quanto o socialismo e o conservadorismo cultural. E, na tentativa de combinar o que não pode ser combinado, muitos do movimento libertário moderno contribuíram efetivamente para a continuação da deterioração dos direitos de propriedade privada, assim como muitos do conservadorismo contemporâneo contribuíram para a erosão das famílias e da moralidade tradicional. O que os libertários contraculturais falharam em reconhecer, e o que os verdadeiros libertários não podem deixar de enfatizar, é que a restauração dos direitos de propriedade privada e da economia laissez-faire implica um aumento forte e drástico da discriminação social, eliminando rapidamente a maior parte, se não a totalidade, das experiências de estilos de vida multiculturais e igualitaristas tão caras aos libertários de esquerda. Em outras palavras, os libertários devem ser conservadores radicais e intransigentes, em contraste com os libertários de esquerda reunidos em instituições como, por exemplo, o Cato Institute e o Institute for Justice, os quais buscam o apoio do governo central para a aplicação de diversas políticas de não discriminação e clamam por uma política imigratória não discriminatória ou livre. Os verdadeiros libertários devem abraçar a discriminação, seja ela interna, em relação a nativos domésticos, seja ela externa, em relação a estrangeiros. Na verdade, a propriedade privada significa discriminação. Eu, e não você, sou o dono disso e daquilo. Eu tenho o direito de excluir você da minha propriedade. Eu posso estipular condições para o seu uso da minha propriedade, e eu posso expulsar você da minha propriedade. Ademais, você e eu, que somos donos de propriedades privadas, podemos negociar e submeter os nossos bens a um contrato restritivo, ou protetor. Nós e os outros podemos, se ambas as partes entenderem que é isso benéfico, impor limites ao uso futuro que cada um de nós pode fazer com os respectivos bens. O estado de bem-estar social moderno, em larga medida, retirou dos proprietários privados o direito de exclusão implícito no conceito de propriedade privada. A discriminação é proibida. Os empregadores não podem contratar quem eles desejam. Os proprietários não podem alugar a quem eles queiram. Os vendedores não podem vender para quem desejarem. Os compradores não podem adquirir de quem eles queiram comprar. E os grupos de donos de propriedades privadas não estão autorizados a pactuar qualquer contrato restritivo que acreditem ser mutuamente benéfico. O Estado, portanto, privou os indivíduos de uma grande parte da sua proteção pessoal e física. Não ter o direito de excluir outras pessoas significa não ter o direito de se defender de outros indivíduos. O resultado da erosão dos direitos de propriedade privada no âmbito do Estado democrático de bem-estar social é a integração forçada. A integração forçada, é onipresente. Os americanos devem aceitar imigrantes que não desejam. Os professores não podem se livrar de alunos bagunceiros ou mal comportados. Os empregadores têm de ficar com funcionários ineficientes ou destrutivos. Os proprietários são obrigados a conviver com maus inquilinos. Os bancos e as companhias de seguros não têm o direito de evitar maus riscos. Os restaurantes e os bares devem acomodar clientes indesejados. E os clubes privados e os convênios são compelidos a aceitar membros e ações que violam as suas próprias regras e restrições. Por outro lado, na propriedade pública, nos bens governamentais, em especial,
A integração forçada tomou uma forma perigosa. A anomia, a pura ausência de lei e de ordem. Excluir outras pessoas da sua própria propriedade é o único meio pelo qual o proprietário pode evitar que males aconteçam. Os eventos que provocarão a diminuição do valor da propriedade. Inexistindo o direito de excluir livremente, aumentará a incidência de males. Alunos, funcionários e clientes mal comportados, preguiçosos, podres e pouco confiáveis, e cairá o valor das propriedades. Na verdade, a integração forçada, o resultado de todas as políticas de não discriminação, fomenta o mau comportamento e a má índole. Em uma sociedade civilizada, a punição máxima para o mau comportamento é a expulsão, e os indivíduos de mau comportamento ou de má índole, mesmo que eles não cometam crimes, se verão rapidamente expulsos de todos os lugares e por todas as pessoas e se tornarão párias e desterrados, sendo removidos fisicamente da civilização. Trata-se de um duro preço a pagar, portanto, é reduzida a frequência de tal comportamento. Em contrapartida, se há proibição de expulsar outros da propriedade sempre que a sua presença for considerada indesejável, o mau comportamento, a má conduta e a má índole são incentivados, esses comportamentos se tornam menos dispendiosos, menos custosos. Em vez de serem isolados e, em última instância, completamente excluídos da sociedade, os vagabundos, em toda a área imaginável de incompetência, têm a permissão de perpetrarem os seus aborrecimentos em todos os lugares. Assim, os vagabundos, bem como esse tipo de comportamento, se multiplicarão. Os resultados da integração forçada são bastante visíveis. Todas as relações sociais, tanto na vida privada quanto na vida profissional, tornaram-se cada vez mais igualitárias. Todos estão muito próximos a todos os outros, e incivilizadas. Em nítido contraste, uma sociedade em que o direito de exclusão é totalmente restabelecido para os donos de propriedades privadas seria profundamente não igualitária, intolerante e discriminatória. Haveria pouco ou nenhuma tolerância e mente aberta, as quais são tão caras aos libertários de esquerda. Em vez disso, estar-se-ia no caminho certo no sentido de restabelecer a liberdade de associação e de exclusão implícita na instituição da propriedade privada. As cidades e as aldeias, dessa maneira, poderiam fazer, e o fariam, o que eles fizeram rotineiramente até bem dentro do século XIX na Europa e nos Estados Unidos. Haveria sinais sobre requisitos para a entrada na cidade, e, uma vez na cidade, haveria requisitos para a entrada em partes específicas de propriedades, proibindo, por exemplo, mendigos, vagabundos ou moradores de rua, mas também, homossexuais, hindus, usuários de drogas, judeus, muçulmanos, alemães, zulus, e assim por diante, e aqueles que não atendessem a esses requisitos seriam expulsos como invasores. Quase instantaneamente, seria reafirmada restaurada a normalidade cultural e moral. Os libertários de esquerda e os experimentadores de estilos de vida multiculturais ou contramulticulturais, mesmo que não estivessem envolvidos em algum crime, mais uma vez teriam de pagar um preço pela sua conduta. Se continuassem com seu comportamento ou seu estilo de vida, eles seriam barrados da sociedade civilizada e viveriam separados fisicamente dela, em guetos ou em lugares distantes, e muitos cargos ou profissões lhes seriam inatingíveis. Em contraste, se eles quisessem viver e progredir no seio da sociedade, eles teriam de se adaptar e de assimilar as normas morais e culturais da sociedade em que desejassem entrar. Essa assimilação não implicaria necessariamente que seria preciso renunciar completamente a um comportamento ou estilo de vida normal ou diferente. Isso significaria, porém, que não mais seria possível sair por aí exibindo em público um comportamento ou estilo de vida alternativo. Esse comportamento teria de ficar no armário, estando escondido dos olhos do público e ficando fisicamente restrito à total privacidade das quatro paredes. A sua propaganda ou a sua demonstração em público engendrariam a expulsão. Por outro lado, os verdadeiros conservadores libertários, em contraste com os libertários de esquerda,
devem não apenas reconhecer e ressaltar o fato de que haverá um forte aumento da discriminação, exclusão e expulsão, em uma sociedade libertária, em que os direitos de propriedade privada são plenamente restabelecidos para os donos de residências particulares e de propriedades privadas. Mais importante ainda, eles terão de reconhecer, e os conservadores e os seus insights podem ser úteis para concretizar esse objetivo, que isso realmente deveria ser assim, ou seja, terão de reconhecer que deve haver discriminação rigorosa caso se pretenda atingir a meta de uma anarquia de propriedade privada, ou uma pura e genuína sociedade de leis privadas. Sem discriminação constante e implacável, uma sociedade libertária rapidamente erodiria e degeneraria no socialismo assistencialista estatal. Toda a ordem social, incluindo uma ordem social libertária ou conservadora, exige um mecanismo de autoexecução. Mais precisamente, as ordens sociais, ao contrário dos sistemas mecânico ou biológico, não são mantidas automaticamente. Elas exigem um esforço consciente e ação propositada por parte dos membros da sociedade para impedi-la de se desintegrar. 6. O modelo libertário padrão de uma comunidade é aquela de indivíduos que, ao invés de viverem fisicamente separados e isolados uns dos outros, associam-se uns com os outros na condição de vizinhos que vivem em pedaços de terra adjacentes, mas separados. Todavia, esse modelo é muito simplista. Provavelmente, a razão para preferir uma relação com os seus vizinhos ao isolamento físico é o fato de que, no tocante a indivíduos que participam dos benefícios da divisão do trabalho, o bairro oferece a vantagem adicional da redução dos custos de transação, o bairro facilita o intercâmbio, a troca. Em consequência disso, o valor de um pedaço de terra de propriedade individual será reforçado pela existência de pedaços de terras vizinhos pertencentes a outras pessoas. Entretanto, embora isso possa ser verdade e constitua uma razão válida para preferir um bairro ao isolamento físico, isso de forma alguma é sempre verdadeiro. Um bairro também envolve riscos e pode conduzir à queda, ao invés de ao aumento, do valor das propriedades, pois, mesmo que se presuma, de acordo com o modelo em questão, que o estabelecimento inicial da propriedade vizinha tenha sido mutuamente benéfico, e mesmo que se suponha que todos os membros de uma comunidade, bairro, se abstenham de perpetrar atividades criminosas, pode ainda acontecer que um antigo vizinho bom se torne odioso, detestável e insolente, que ele não cuide da sua propriedade ou a modifique de modo a afetar negativamente o valor das propriedades dos outros membros da comunidade, ou que ele simplesmente se recuse a participar de qualquer esforço de cooperação dirigido a aumentar o valor da comunidade como um todo. Portanto, a fim de superar as dificuldades inerentes ao desenvolvimento da comunidade quando a terra é controlada por propriedades divididas, a formação de bairros e de comunidades de fato procedeu segundo linhas diferentes daquelas sugeridas nesse referido modelo. Então, em vez de serem compostos por pedaços de terra adjacentes, vizinhos, pertencentes a vários proprietários, os bairros foram geralmente comunidades proprietárias ou contratuais, sendo fundados e pertencendo a um único titular, proprietário, que arrendaria leasing, parcelas separadas da terra sob condições especificadas a indivíduos selecionados. Originalmente, tais acordos se baseavam em relações de parentesco, com o papel do titular, proprietário, sendo executado pelo chefe de uma família ou de um clã. Em outras palavras, assim como as ações dos membros familiares próximos são orientadas e coordenadas pelo chefe e proprietário do lar familiar, dentro de um único seio familiar, a função de orientar e de coordenar a utilização das terras por grupos de lares familiares vizinhos era tradicionalmente realizada pelo chefe de um grupo ampliado de relações de parentesco. Nos tempos modernos, os quais se caracterizam por um forte crescimento populacional e por uma diminuição significativa da importância das relações de parentesco, esse modelo libertário original de uma comunidade proprietária foi substituído por novos e conhecidos desenvolvimentos,
como shopping centers e condomínios fechados. Os shopping centers e os condomínios fechados residenciais pertencem a uma única entidade, um indivíduo ou uma empresa privada, e a relação entre a comunidade titular e os seus inquilinos e residentes é puramente contratual. O titular é um empresário que busca obter lucros com o desenvolvimento e o gerenciamento de comunidades residenciais ou comerciais, atraindo pessoas a lugares onde elas desejem residir ou tocar os seus negócios. O proprietário, explica Spencer H. McCallum, cria valor no inventário das terras da comunidade, principalmente satisfazendo 3 requisitos funcionais de uma comunidade que só ele, na condição de proprietário, pode cumprir adequadamente: a seleção dos membros, o planejamento do território e a liderança. As 2 primeiras funções, a seleção dos membros e o planejamento do território, são realizadas automaticamente por ele durante a determinação sobre o uso da terra para quem e para qual finalidade ele será estabelecido. A terceira função, a liderança, é a sua responsabilidade natural e também a sua oportunidade especial, uma vez que o seu interesse é o sucesso de toda a comunidade, em vez do sucesso de qualquer interesse especial dentro dela. A atribuição de terras estabelece automaticamente os tipos de inquilinos e a sua justaposição espacial uns em relação aos outros, e, portanto, a estrutura econômica da comunidade. A liderança também inclui a arbitragem das diferenças entre os inquilinos, bem como a orientação e a participação em esforços conjuntos. Na verdade, em um sentido fundamental, a segurança da comunidade faz parte da função do titular. No planejamento do território, ele supervisiona o projeto de todas as construções do ponto de vista da segurança. Ele também escolhe os inquilinos tendo em vista a sua compatibilidade e a sua complementaridade com os demais membros da comunidade. E ele aprende a antecipar as locações e a fornecer outras formas de soluções contra litígios que se desenvolvem entre os inquilinos. Pela sua arbitragem informal, ele resolve diferenças que, de outra forma, poderiam se tornar graves. Dessas muitas maneiras, ele garante e assegura a posse mansa e pacífica, como foi tão admiravelmente redigido na língua do direito comum, para os seus inquilinos. É evidente, então, que a tarefa de manter o pacto, o contrato, vive em uma comunidade libertária, proprietária, é, em primeiro lugar e acima de tudo, do titular. No entanto, ele não é mais do que um homem. É impossível que ele obtenha sucesso nessa tarefa a menos que seja apoiado em seus esforços por uma maioria dos membros da comunidade em questão. Em particular, o proprietário necessita do apoio da elite comunitária, e dos chefes de famílias e de empresas mais fortemente estabelecidos na comunidade, a fim de protegerem e possivelmente aumentarem o valor das suas propriedades e dos seus investimentos. Tanto o titular quanto a elite comunitária devem estar dispostos e preparados para assumir 2 formas de medidas de proteção. Em primeiro lugar, eles devem estar dispostos a se defenderem, por meio da força física e da punição, de invasores externos e de criminosos internos. Porém, em segundo lugar, e igualmente importante, eles também devem estar dispostos a se defenderem, por meio do ostracismo, da exclusão e, em última análise, da expulsão, daqueles membros da comunidade que advogam, anunciam ou difundem ações incompatíveis com a finalidade do pacto, que é a proteção das propriedades e das famílias. Nesse sentido, uma comunidade sempre enfrenta as ameaças, relacionadas entre si, do igualitarismo e do relativismo cultural. O igualitarismo, qualquer que seja a sua forma, é incompatível com a ideia de propriedade privada. A propriedade privada significa exclusividade, desigualdade e diferença. E o relativismo cultural é incompatível com o fato fundamental, na realidade, basilar, das famílias e das relações de parentesco intergeracionais. As famílias e as relações de parentesco implicam o absolutismo cultural. Como uma questão de fato sociopsicológico, os sentimentos igualitaristas e relativistas encontram apoio constante nas gerações cada vez mais novas de adolescentes. Devido ao seu desenvolvimento mental ainda incompleto, os jovens, especialmente os do sexo masculino,
estão sempre suscetíveis a ambas as ideias. A adolescência é caracterizada por explosões regulares, e, para essa fase, normais, de rebelião, revolta, contra a disciplina imposta pela vida familiar e pela autoridade paternal. O relativismo cultural e o multiculturalismo fornecem um instrumento ideológico para a emancipação de tais limitações. E o igualitarismo, baseado na visão infantil de que a propriedade é dada sendo, portanto, distribuída de maneira arbitrária, e não individualmente apropriada e produzida, sendo, portanto, distribuída de maneira justa, e de acordo com a produtividade pessoal, fornece os meios intelectuais através dos quais os jovens rebeldes podem reivindicar os recursos econômicos necessários para uma vida livre e fora do quadro disciplinar das famílias. A execução do pacto é, em grande medida, uma questão de prudência. Obviamente, como e quando reagir e que medidas de proteção adotar são temas que requerem julgamento por parte dos membros da comunidade e, em especial, do titular e da elite comunitária. Assim, por exemplo, na medida em que as ameaças do relativismo moral e do igualitarismo estão restritas a uma pequena proporção de adolescentes e de jovens adultos durante apenas um breve período das suas vidas, até que estabeleçam uma família na idade adulta, pode muito bem ser suficiente simplesmente não fazer nada. Os defensores do relativismo cultural e do igualitarismo representariam um pouco mais do que aborrecimentos ou irritações temporários, e a punição, sob a forma de ostracismo, pode ser bem leve e branda. Uma pequena dose de ridicularização e de desprezo pode ser tudo quanto seja necessário para conter a ameaça relativista e igualitarista. Quando o espírito de relativismo moral e de igualitarismo se consolida entre os membros adultos da sociedade, entre as mães, os pais e os chefes de famílias e de empresas, a situação, contudo, torna-se muito diferente, e medidas mais drásticas podem ser necessárias. Assim que os membros maduros da sociedade habitualmente expressam aceitação dos sentimentos igualitaristas ou até mesmo os defendem, seja na forma de democracia, governo da maioria, seja na forma de comunismo, torna-se essencial que outros membros, em especial, as elites sociais naturais, estejam preparados para agir de forma decisiva, e, no caso de a inconformidade continuar, eles devem excluir e, em última instância, expulsar esses membros da sociedade. Em um pacto celebrado entre o titular e os inquilinos da comunidade com a finalidade de proteger as suas propriedades privadas, não há algo como um direito de livre e limitada expressão, nem mesmo um direito de expressão ilimitada na própria propriedade de um inquilino. É possível dizer inúmeras coisas e promover qualquer ideia sob este sol, mas, naturalmente, não é lícito a ninguém defender ideias contrárias à própria finalidade do Pacto de Preservação e de Proteção da Propriedade Privada. Ideias como a democracia e o comunismo. Não pode haver tolerância para com os democratas e os comunistas em uma ordem social libertária. Eles terão de ser fisicamente separados e expulsos da sociedade. Da mesma forma, em uma aliança fundada com a finalidade de proteger a família e os clãs, não pode haver tolerância para com aqueles que habitualmente promovem estilos de vida incompatíveis com esse objetivo. Eles, os defensores de estilos de vida alternativos, avessos à família e a tudo que é centrado no parentesco, como, por exemplo, o hedonismo, o parasitismo, o culto da natureza e do meio ambiente, a homossexualidade ou o comunismo, terão de ser também removidos fisicamente da sociedade para que se preserve a ordem libertária. 7. Deve estar bem claro, então, o motivo pelo qual os libertários devem ser conservadores morais e culturais da mais intransigente natureza. O estado atual de degradação moral, de desintegração social e de podridão cultural é precisamente o resultado de uma tolerância demasiada e, acima de tudo, errônea e equivocada. Ao invés de todos os habituais democratas, comunistas e adeptos de estilos de vida alternativos serem rapidamente isolados, excluídos e expulsos da civilização, de acordo com os princípios dos contratos, eles são tolerados pela sociedade. No entanto,
Essa tolerância apenas incentivou e promoveu ainda mais sentimentos e atitudes igualitaristas e relativistas, até que, finalmente, atingiu-se o ponto em que o direito, a autoridade, de excluir alguém de alguma coisa foi efetivamente extinto, ao passo que o poder do Estado, que se manifesta nas políticas estatais de integração forçada, aumentou proporcionalmente. Os libertários, em sua tentativa de estabelecer uma ordem social natural livre, devem esforçar-se para recuperar do Estado o direito de exclusão inerente e íncito à propriedade privada. Porém, mesmo antes de fazerem isso, e a fim de tornarem essa conquista até mesmo possível, os libertários devem imediatamente começar a reafirmar e a exercitar, na medida em que a situação ainda lhes permita fazê-lo, o seu direito de exclusão nas suas vidas cotidianas. Os libertários devem se distinguir dos outros praticando, bem como defendendo, a forma mais extrema de intolerância e de discriminação contra os igualitaristas, os democratas, os socialistas, os comunistas, os multiculturalistas e os ambientalistas, contra os maus costumes, a má conduta, a incompetência, a grosseria, a vulgaridade e a obscenidade. Assim como os verdadeiros conservadores, que terão de se desvencilhar do falso conservadorismo socialista dos buchananistas e dos neoconservadores, os verdadeiros libertários devem visível e ostensivamente se dissociar dos falsos, igualitaristas e impostores libertários de esquerda contra multiculturalistas e anti-autoridade.